mais uma vez, vamos falar de período composto, que é esse assunto que toda prova de concurso cai de uma forma, ora mais tradicional, ora mais textual e interpretativa. E hoje nós temos na sua tela aí uma questão da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, de um concurso ocorrido em 2020. E eles pediram assim: a frase abaixo em que o conectivo como mostra valor de causa é. Então pausem, pensem no que você marcaria, com o seu conhecimento prévio, com a sua intuição, com a sua interpretação, e volte aqui comigo. Se você cumpriu, o que eu sempre peço, sem deixar o vídeo correr, quem deixou o vídeo correr vai ouvir a explicação e não se deu a oportunidade de avaliar. Estou sabendo ou não estou sabendo? Eles falam aí de conectivo e falam do conectivo como. Bom, primeiramente, a palavra conectivo vem de conexão, vem de ligação. O conectivo, ele é, na verdade, o elemento de construção de texto, que a gente chama, né, modernamente de elemento coesivo, né, que une orações. Então, eu tenho uma oração, tenho uma outra oração, e entre as duas eu posso separar com uma vírgula. Ou entre a primeira e a segunda eu posso unir com um conectivo. Orações, sempre que eu posso, eu repito, são, na verdade, enunciados com verbo. Todo enunciado, toda sentença que tiver um verbo, é uma oração. Então, se numa sentença, se num enunciado, eu tenho um verbo aqui e outro aqui, eu tenho duas orações. E o que une essas duas é o elemento coesivo, o conectivo, e que também é chamado, na gramática tradicional, de conjunção. Olha a letra A. A letra A nós temos assim: a prova não saiu como ele desejava. Eu tenho o saiu e tenho o desejava, unidos pelo como. Mas se você pensou que esse como é de causa, lamentavelmente você errou. Esse como, esse conectivo como, ele pode indicar, como na letra A, algo chamado de conformidade. A oração subordinada adverbial conformativa. E a conformidade, hoje, é muitas vezes em prova definida ou determinada como uma palavra que exprime modo. Então, se eu falo assim, o homem executou a tarefa como o encarregado determinou. Então eu digo assim: o homem executou a tarefa como o encarregado determinou. Eu tenho aqui o verbo executar e tenho aqui o verbo determinar. Logo, na minha sentença tem dois verbos. Ou seja, ela tem duas orações, ela é um período composto por duas orações unidas pelo conectivo ou a conjunção ou o elemento coesivo como. E sempre antes do conectivo é que a gente divide as orações. Por exemplo, o homem executou a tarefa conforme o encarregado determinou, em conformidade com a ordem dele, segundo as ordens do encarregado, segundo fulano de tal, conforme fulano de tal disse. Ou então ainda, num linguajar mais culto, consoante. Agir em consonância com a lei é agir do modo que a lei determina, ou em conformidade com a lei. Então, o elemento conectivo como, se ele for substituível por conforme, por segundo, por consoante, ele é um conectivo de conformidade.
Está vendo esse verbo aqui? É diferente desse, não é? Então, na conformidade, o segundo verbo, obrigatoriamente, ele é diferente do primeiro e ele aparece na frase. Ele é explícito. Existem frases em que aparece o como e o segundo verbo fica subentendido. Então, no como de conformidade, os dois verbos têm que aparecer e, além de aparecer, serem diferentes. Olha aí de novo na letra A. A prova não saiu é um verbo. Como ele desejava é outro verbo. Ela não saiu do jeito, do modo, da maneira como ele desejava. Se indica jeito, modo ou maneira, esse como não é de causa, ele é de conformidade. A letra B. O autor passou a ser visto como um gênio. Se você marcou a letra B de bola, você também não acertou. A letra B de bola é o como que indica comparação, que é o que a gramática tradicional chama de quê? Oração subordinada adverbial comparativa. Na comparação, eu digo assim, o rapaz é briguento como o pai. Eu estou equiparando, comparando a maneira de ele ser com a maneira similar ao pai. Olha aqui, novamente eu tenho o elemento coesivo como, antes do qual eu divido a oração. A minha primeira sentença tem como verbo o verbo ser. O rapaz é briguento. Na minha segunda sentença, não aparece verbo. Então não pode mais ser de conformidade. Porque na conformidade, os dois verbos têm que aparecer. E aqui o segundo não apareceu. Ou o filho é briguento, tal qual o pai. O filho é briguento tanto quanto o pai. Ele briga tantas vezes quanto o pai brigaria também. Que nem o pai a gente até fala, mas não é o correto. Tá? Então, o elemento como de comparação, o segundo verbo, ele na maioria das vezes é implícito. O rapaz é briguento como o pai é briguento também. Porque se ele não vier implícito, ele tem que ser igual ao primeiro. Porque se ele for diferente do primeiro, aí ele não é de comparação, ele é de conformidade. Ok? Então a letra B de bola também, olha aí na tela, o verbo passou a ser visto como um gênio. Não tem. É como se eu dissesse assim, o rapaz passou a ser visto como um gênio é visto. Então não é a letra B. A letra C, como se ferira no acidente, andava devagar. Se você marcou a letra C, aí sim, você acertou a questão. O como da letra C é um como que exprime causa. A oração subordinada adverbial causal. Um detalhe. O como de causa, esse como de causa, ele deve ser inicial. Em outras palavras, ele deve ser a primeira palavra do período. Por exemplo, como não tem dinheiro, não viajará. Tudo bem, eu tenho aqui o verbo ter e tenho aqui o verbo viajar. Os dois verbos são explícitos e são diferentes. Então isso não é comparação. Só que esse como, ele está começando o período. E eu quis dizer o seguinte, ele não viajará porque ele não tem dinheiro. Ou ainda, já que ele não tem dinheiro, ele não vai viajar. Então, o como, sinônimo de porquê ou de já que,
é um como que expressa causa. Olha na frase da letra C. Como se ferira no acidente, andava devagar. Em outras palavras, ele andava devagar porque ele se ferira no acidente. Então, você marcou a letra C e acertou. Espero que tudo corra como planejado. Na verdade, espero tudo que ocorra do jeito que você planejou, conforme você planejou. Então, você vai colocar a letra D como sendo de conformidade. Você já marcou a letra C. Olha a letra E. Agiu como bandido. Você diria, ele agiu como um bandido age. Em outras palavras, essa é uma oração com a ideia de comparação. Ele agiu tal qual um bandido. Ou na linguagem popular, ele agiu que nem um bandido. Agora, um conselho. Você está esperando um concurso sair, você está esperando a pandemia acabar para o seu concurso finalmente ter o edital publicado? O seu concurso já tem o edital publicado? Outros já ocorreram durante a pandemia. Concursos grandes que as pessoas acharam que não fossem acontecer, ocorreram. Não deixe para começar a estudar quando o edital surgir. Período composto, eu vou repetir, é um assunto que sempre cai em prova. Se você quiser fazer uma revisão geral sobre período composto, olha aí, se você for lá no meu site www.ricardos.com.br, você vai encontrar um curso lá chamado Exercitando o Português. E ali tem um dos temas, tem de todos, chama-se Sintaxe de Período Composto. Então nós vamos apresentar todas as classificações das orações do período composto. E além da teoria, você ainda vai ter 15 questões comentadas de bancas variadas. Se você não quiser de período composto, tem de outros assuntos, tem de crase, tem de pontuação, tem de interpretação de texto, tem de tudo. Eu estou divulgando isso para você por causa do tema de hoje. Então vai lá na tela, anote e faça-nos uma visita. www.ricardoerce.com.br